Nosso mundo está repleto de maravilhas. Nos encantamos com montanhas imponentes e oceanos vastos. Ficamos fascinados pela dança complexa da vida em uma floresta tropical. No entanto, nosso mundo também é marcado pelo sofrimento. Doenças nos afligem. O crime perturba nossa paz. E, inevitavelmente, envelhecemos, nossos corpos falhando lentamente. Essas duras realidades nos fazem questionar nosso lugar no universo. Haverá um propósito para nossa existência curta e muitas vezes dolorosa? Poderia haver uma maneira de superar essas limitações e experimentar a felicidade verdadeira e duradoura? A resposta pode estar em um conceito que fascinou a humanidade por milênios: a vida eterna. À primeira vista, a ideia de viver para sempre pode parecer absurda, um conceito confinado ao reino da ficção científica. Afinal, estamos cercados por lembretes constantes de nossa mortalidade. Todo ser vivo que conhecemos, eventualmente, sucumbe à marcha implacável do tempo. A ciência nos ensina que nossos corpos são máquinas complexas, redes intrincadas de células e sistemas que se degradam com a idade. Eventualmente, esses sistemas falham, levando ao fim inevitável que chamamos de morte. Então, como podemos sequer começar a considerar a noção de viver para sempre? A resposta pode estar em desafiar nossas noções preconcebidas sobre a vida e a morte. E se o envelhecimento não for uma lei inquebrável da natureza, mas um processo que pode ser compreendido, retardado e talvez até revertido? E se nossa consciência, a própria essência de quem somos, não estiver limitada pelas limitações físicas de nossos corpos? O conceito de vida eterna não é apenas um produto da imaginação humana. Está enraizado na própria estrutura da nossa existência, entrelaçado no grandioso design do universo. O mundo natural oferece vislumbres desse potencial de imortalidade. Considere as capacidades regenerativas de certas espécies. As lagostas, por exemplo, exibem senescência insignificante, o que significa que não envelhecem da mesma forma que os humanos. Suas células mantêm a capacidade de se reparar e regenerar ao longo de sua vida útil. Se a natureza já desvendou os segredos da longevidade em algumas criaturas, será que o projeto para a longevidade humana também está escondido em nossa própria biologia? Essa possibilidade, aliada ao desejo humano inerente por um mundo livre do sofrimento, sugere que a busca pela vida eterna é mais do que apenas um sonho impossível. A ânsia pela vida eterna não é apenas uma curiosidade científica, é um profundo anseio espiritual enraizado na psique humana. Esse desejo se reflete nos textos sagrados de várias religiões, cada uma oferecendo sua própria interpretação da vida após a morte e a possibilidade de existir além dos confins de nossos corpos terrenos. A Bíblia, por exemplo, fala de um tempo em que a morte não existirá mais, uma promessa encontrada no livro do Apocalipse. Isso ecoa a crença em um Criador divino que pretendia que os humanos vivessem em um mundo perfeito, livre de dor, sofrimento e morte. Essas escrituras pintam um quadro de um mundo onde os humanos vivem em harmonia com a natureza e uns com os outros, desfrutando de um relacionamento próximo com seu Criador. Essa visão do paraíso, um tema recorrente em muitas tradições religiosas, ressoa profundamente com nosso anseio inato por um mundo sem fim. Seção 5. Um mundo distante do paraíso. Se o plano divino era que os humanos vivessem eternamente em um mundo perfeito, por que nossa realidade atual é tão diferente? Por que nosso mundo é atormentado pelo sofrimento, doença e morte? Os textos religiosos frequentemente atribuem essa discrepância às ações humanas, escolhas que interromperam a harmonia original entre a humanidade e o divino. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden ilustra esse conceito. Sua desobediência, simbolizada por comer o fruto proibido, é frequentemente interpretada como o ponto de virada que introduziu o pecado e a morte no mundo.
Essa queda da graça, como é frequentemente chamada, explica o contraste gritante entre o mundo em que vivemos e o paraíso descrito nos textos religiosos. Mas também levanta uma questão crucial. A desobediência humana prejudicou permanentemente o plano divino para a vida eterna. Seção 6. O plano inalterado. Apesar do estado atual do mundo, muitas religiões sustentam que o propósito original de Deus para a humanidade permanece inalterado. A promessa da vida eterna, argumentam, não é anulada pela imperfeição humana. Em vez disso, é visto como um testemunho da natureza duradoura do amor e da misericórdia divinos. Esse compromisso inabalável com a humanidade é frequentemente retratado por meio de histórias de redenção e perdão. O conceito de salvação, central para muitas religiões, enfatiza a possibilidade de restaurar o relacionamento rompido entre a humanidade e o divino. Essa restauração, no entanto, muitas vezes não é vista como um processo automático. Requer esforço da parte dos indivíduos para se alinharem com a vontade de Deus, para lutar pelo crescimento espiritual e conduta moral. Essa busca pela retidão é frequentemente vista como um passo necessário para herdar a promessa da vida eterna. Seção 7. Paraíso reconquistado. Um vislumbre da eternidade. A promessa da vida eterna não é meramente a cessação da morte. É a perspectiva de viver em um mundo restaurado à sua perfeição pretendida. Os textos religiosos oferecem vislumbres desse paraíso futuro, pintando imagens vívidas de um mundo transformado. O livro de Isaías, por exemplo, descreve um tempo em que o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão, e o ano junto. Esta imagem evoca um mundo onde a harmonia reina, onde predador e presa coexistem pacificamente, refletindo a restauração do equilíbrio e da ordem. Essa visão utópica ressoa com nossos desejos mais profundos de paz, felicidade e realização. É um mundo livre das ansiedades de nossa existência atual, onde o sofrimento é substituído pela alegria e o medo da morte não existe mais. Seção 8. A ciência encontra a espiritualidade. A convergência da exploração científica e da compreensão espiritual oferece uma perspectiva convincente sobre o potencial para a vida eterna. Enquanto a ciência investiga as complexidades de nossa existência física, a espiritualidade fornece uma estrutura para compreender nosso lugar dentro de uma ordem cósmica maior, talvez até eterna. Os avanços na genética, medicina regenerativa e nossa compreensão do envelhecimento estão expandindo os limites da vida humana. Simultaneamente, práticas espirituais como meditação e atenção plena, muitas vezes enraizadas em antigas tradições de sabedoria, oferecem insights para expandir nossa consciência e conectar-nos com um reino além de nossa realidade física imediata. Essa interseção da ciência e da espiritualidade sugere que a busca pela vida eterna não é uma proposição de um ou outro. É uma busca multidimensional que abrange tanto o físico quanto o metafísico, o material e o espiritual. Seção 9. A alvorada de uma nova era. Enquanto estamos à beira de avanços científicos e tecnológicos sem precedentes, o antigo sonho da vida eterna parece menos com uma fantasia distante e mais com uma possibilidade tangível. A convergência da inteligência artificial, biotecnologia e nanotecnologia tem o potencial de revolucionar nossa compreensão da própria vida. Imagine um futuro onde possamos reparar células danificadas no nível molecular, interrompendo efetivamente o processo de envelhecimento. Imagine carregar nossa consciência em substratos duráveis, talvez até imortais, transcendendo as limitações de nossas formas biológicas. Embora esses conceitos possam parecer ficção científica hoje, eles estão enraizados em campos científicos em rápida evolução.
O ritmo da descoberta está se acelerando e os limites do que antes pensávamos ser impossível estão constantemente sendo redefinidos. Seção 10. Desvende os segredos, abrace a eternidade. A busca pela vida eterna não é meramente uma busca pela imortalidade física. É uma jornada de autodescoberta, uma busca por conhecimento e compreensão. Requer que nos aprofundemos nas profundezas da investigação científica e, ao mesmo tempo, exploremos a profunda sabedoria embutida nas tradições espirituais. Ao desvendar os segredos de nossa própria biologia, ao compreender o funcionamento intrincado do universo e ao nos alinharmos com os princípios de amor, compaixão e interconexão, nos aproximamos de realizar o sonho de viver para sempre. O caminho para a vida eterna não é passivo. Exige participação ativa, sede de conhecimento e disposição para abraçar novas possibilidades. É uma jornada que nos desafia a evoluir, a transcender nossas limitações, a entrar em um futuro onde o sonho de viver para sempre se torna uma realidade vibrante.